Olá, pessoal! Hoje no time nós vamos falar sobre o Xbench e algumas de suas funções. O Xbench é uma ferramenta auxiliar ao processo de tradução, ou seja, você não importa arquivos para traduzir dentro dele. Porém, a consistência do seu trabalho, a uniformidade da sua tradução, elas perpassam esse programa. Como assim? Em geral, durante a tradução de um projeto, a área de trabalho do tradutor costuma ficar meio bagunçada, não é mesmo? Afinal, são vários programas abertos funcionando ao mesmo tempo. A Cat Tool do projeto, dicionários, glossários, o navegador para pesquisar na internet, o material de consulta em diferentes formatos e por aí vai. E essa poluição visual do ambiente de trabalho pode atrapalhar e comprometer a atenção do tradutor, não é mesmo? Aumentando as chances de erros na tradução. E o Xbench vem justamente prevenir esses equívocos, fazendo uma espécie de faxina da nossa área de trabalho. E como isso é feito? É bem simples. Você simplesmente importa todo o material terminológico necessário para a sua tradução para dentro do Xbench, criando um pacote dentro dele. Você pode importar a TM e o glossário do seu cliente, junto com outros glossários e memórias que você julgar pertinente para aquele projeto. E todo esse corpus terminológico, ele fica acessível em uma única janela. Ou seja, assim você poderá consultar esse banco de dados conforme vai traduzindo, focando seu olhar e atenção em um só espaço. Então, essa seria a primeira função do Xbench, servir como um banco de dados construído antes da tradução e consultado durante a própria tradução. Já a segunda função, ela está mais ligada ao processo de QA, que a gente não vai abordar hoje nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Esse seria o visual do Xbench versão 2.9, uma versão gratuita que vocês podem baixar nesse link aqui. Para começar a montar o seu banco de dados no Xbench, é só você clicar em Project, New, e para abrir essa janela, Propriedades do projeto. Com essa janela aberta, o que você tem que fazer é bem simples: arrastar tudo o que você precisar consultar para cá. O que vai acontecer? O Xbench automaticamente vai identificar a compatibilidade de cada arquivo que você for arrastando, te informando se ele é uma TM de trados, um glossário TXT. Você também pode selecionar esses arquivos clicando aqui no botão Add, só que dá mais trabalho, porque você vai ter que procurar arquivo por arquivo dentro das pastas no seu computador. Esse mecanismo do arrastar e soltar dentro da janela do Xbench acaba sendo mais prático e poupando tempo nessa fase de configuração. Vou dar um exemplo para vocês. Como vocês podem ver nessa imagem, eu arrastei o glossário do cliente para a janela do Xbench, que automaticamente me avisou nessa nova janela que esse arquivo é um arquivo em TXT e eu, por minha conta, configurei o nível de prioridade desse arquivo como alta. Porque, bom, esse arquivo é o glossário do meu cliente e ele precisa ser seguido à risca. Logo, ele tem mais prioridade perante os outros arquivos que eu vou selecionar. Além disso, esse arquivo em TXT, ele também contém os termos-chave do meu projeto. Então, eu informo isso para o Xbench selecionando a opção Key Terms. Ou seja, todos os termos-chave contidos nesse arquivo virão assinalados com uma estrelinha, indicando um grau de prioridade ainda maior. E como vocês podem reparar, o Xbench aceita vários formatos de arquivos, então a compatibilidade não costuma ser um problema. Caso seja, é só você converter o material que você tem em mãos para um desses formatos. Em geral, o formato TXT é o mais fácil de fazer isso, mas a questão da conversão de arquivos também pode ser abordada em outro vídeo que não esse hoje. Hoje é só uma breve introdução ao Xbench. Também é importante lembrar que essa configuração pode ser alterada a qualquer momento. É só você retornar para a janelinha de propriedades do projeto e alterar, clicar nesses dois botões aqui, aumentando ou diminuindo a prioridade dos arquivos que você tem
nessa janela aqui, que são todos os arquivos já indexados dentro do Xbench. E, como disse, cabe a você decidir quais são os níveis de prioridade de cada arquivo selecionado. Depende do seu critério, da sua avaliação do seu próprio projeto, entende? E é bom lembrar que você também pode adicionar arquivos durante a sua tradução. Ou seja, você está traduzindo, lembrou que tem outro glossário interessante para esse projeto, você pode vir nessa janela, propriedades do projeto, e adicionar um novo arquivo, ou arrastar esse novo arquivo, vai aparecer novamente aquela janela indicando qual é o formato dele, e é só você lembrar de, depois que você indexar algo novo, lembre-se de clicar em Refresh, que é esse botãozinho azul aqui, para você ter certeza que o pacote está atualizado com os novos arquivos que você inserir. Também é válido lembrar que essa indexação, ela demora um pouquinho, dependendo do tamanho dele. Aí você, enfim, deixa o Xbench trabalhando, indexando tudo e depois começa, quando ele estiver pronto. E nessa fase de configuração do seu banco de dados terminológico, também é importante atribuir prioridades diferentes para os arquivos, não só como um critério para facilitar a seleção dos termos para você. Mas o Xbench, ele tem um sistema de cores que torna essa seleção visual ainda mais fácil. Como assim? Como vocês podem ver nessa janela, eu importei 3 arquivos de formatos diferentes para o meu pacote do Xbench e atribuí um nível de prioridade diferente para cada um deles, sendo que cada nível de prioridade vem com uma cor. E esse sistema de cores é o que justamente vai facilitar a identificação de termos de alta, média e baixa prioridade. Ou seja, quando você bate o olho em um termo verde, que no caso é esse que está selecionado, que não dá para ver, mas é verde clarinho, eu já sei que ele tem mais importância que os demais termos que vão aparecer em vermelho escuro e em azul. Se ele vier acompanhado de uma estrelinha, eu já sei que é um termo-chave e que eu não preciso nem pensar muito em qual das opções, em qual das soluções de tradução que eu vou usar. Assim, esse sistema de cores, ele vem para agilizar o processo de tomada de decisão de uma solução para determinado termo. E como é legal, o Xbench, além de ser legal por isso, além dele ser compatível com memórias, é bacana às vezes você buscar um termo ou uma expressão para verificar quais as soluções que já foram dadas para aquela palavra e fazer um certo brainstorming de acordo com o contexto do seu projeto. Bom, feita a configuração, tá tudo direitinho, é só salvar o projeto em Project Save As e começar a traduzir. Então eu quero partir agora para um lado mais prático para vocês entenderem como é que você pode usar o Xbench durante a sua tradução. Ou seja, como a gente pode consultar esse banco de dados enquanto a gente está trabalhando. É bem simples, tudo se resume a um comando, Ctrl Alt Insert. Com esse comando, nós trazemos o Xbench para o primeiro plano da nossa tela. Lembra que ele tem essa função de faxinar a nossa área de trabalho? Então ele costuma ficar oculto, não atrapalhando a visualização do seu desktop. Mas ele também pode ficar minimizado na barra de tarefas. Fica a seu critério, mas se você quiser deixar ele oculto é só apertar a tecla ESC. Quando você dá o comando Ctrl Alt Insert, a última frase ou termo copiado por você será automaticamente pesquisado no banco de dados do Xbench. Como isso funciona? Vou mostrar para vocês rapidamente. Eu tenho aqui um projeto do Memoki, de um texto que eu tirei só para dar o exemplo para vocês, que é do ONU Mulheres, e eu quero procurar o termo Empowerment. Então eu seleciono, dou o comando e viu só? Olha que legal. Ele já me apresentou várias soluções aqui. Deixa eu diminuir porque é muita informação. E aí você acaba, justamente, o sistema de cores serve para te facilitar. Eu já vi que são muitas informações em vermelho escuro, ou seja, de nível de prioridade médio. Mas o primeiro que apareceu já me deu uma estrelinha, empoderamento. De acordo com o meu contexto, eu acredito que seja empoderamento mesmo. Então, o que eu faço? Eu seleciono a opção com o cursor, dou Enter.
não aconteceu nada, o Xbench só ficou oculto. Mas é simples, eu vou aqui para o meu segmento e dou Ctrl V e a palavra fica lá colada, bonitinha, poupando dedos, ou seja, poupar dedos é poupar energia e diminuir a margem de erros de digitação, né? Que volta e meia a gente acaba se enrolando, acontece. Muito simples, não é mesmo? Então, continuando aqui na nossa apresentação. Ele é muito simples de se usar. É basicamente isso. A consulta se resume a esse processo, a esse procedimento. Mas agora, por que usar o Xbench? Bom, eu acho que acaba sendo um zelo pelo projeto de tradução que você assume. Porque antes de começar a traduzir, existe toda uma fase preparatória que envolve avaliar os documentos que precisam ser traduzidos, escolher as fontes de consulta mais apropriadas e organizar todo esse material com calma e de forma conscienciosa é fundamental para garantir a qualidade do nosso trabalho, não é mesmo? Então a gente precisa ter em mente que o processo de QA ele começa desde o início do processo de tradução, justamente quando a gente está montando e organizando todo esse material. Então, quando você faz isso com o auxílio do Xbench, você já está zelando pela uniformidade e qualidade da sua tradução. E acabando com isso, poupando tempo no final do projeto, quando você realmente vai fazer o QA final dele. E no mais, é tecnologia, né, gente? A tecnologia veio para auxiliar a nossa profissão. Ela não é nossa inimiga, a gente não precisa ter medo dela, porque somos nós que a configuramos, somos nós que programamos as máquinas que trabalham com a gente. Então, quando a gente confia certas ações a uma máquina ou programa, somos nós mesmos que estamos dizendo que a gente quer que ela faça. Então, não precisa temer isso. É só saber usar, aprender a usar, né? E é assim, quando a gente começa um projeto já com esse banco de dados no Xbench a tiracolo, o cotejo final do trabalho vai ser facilitado e agilizado, otimizando todo o processo de tradução. Então, bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução ao Xbench. Ele é uma ferramenta muito rica, com outras funcionalidades que merecem ser exploradas em mais detalhes daqui para frente. E qualquer dúvida ou sugestão, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Até a próxima!